Vamos lá. Então, hoje é dia 1 de fevereiro de 2021. Estamos na aula de processo de trabalho 2, tá? Eu sempre, quando leio as atividades de vocês, eu sempre fico com a mesma impressão, sabe? De que nesses meses de trabalho eu não pude contribuir para a formação de vocês, né? Por que que eu fico com essa impressão, né? Ah, ah, Peraí que está falhando aqui a minha internet. Eu vou ter que entrar e sair. Vocês, por favor, vocês entrem de novo na sala, porque a minha internet está falhando aqui. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá bom? Agora parece que vai. Só esperar as pessoas acabarem de entrar. Então, acho que está todo mundo aqui agora, né? Eu estava dizendo para vocês que sempre quando eu vejo a atividade que vocês enviam, eu fico com a impressão de que eu não tenho acrescentado na formação de vocês, né? Porque são atividades tão bem construídas, né? Tão bem elaboradas, vocês têm um senso crítico, né? Muito grande, né? E principalmente as pessoas que enviaram a última atividade, né? Que é uma atividade muito difícil, né? Que fala das particularidades, né? Do serviço social. E aí, ao lê-las, eu falei assim, gente, que discussão boa, né? Que forma fantástica de construir o texto. E por que que eu acho, né? Porque as minhas aulas acabam que são expositivas, né? E eu vou falando os conceitos, e nunca vocês têm dúvidas. E aí eu sempre fico achando assim, olha, agora está finalizando, né? A disciplina. Eu sempre fico com essa impressão, né? De que eu preparo aula sempre no máximo que eu posso, mas que quando chega às atividades de vocês, sempre parece que o que eu trouxe é muito simples, né, para vocês, né? Então, na hora da aula eu estou achando que eu estou dizendo alguma coisa inédita, né? Aí eu falo, eu dou exemplo, eu peço para vocês colocarem aqui no chat, né? Mas na hora que eu vou para as atividades, eu vejo assim um nível teórico tão tão bom que aí me dá essa impressão, né? De falar assim, poxa vida, né? Eu não sei se eu contribuí muito
para a formação, né, dessa disciplina, mas cada um tem os seus limites, né, e eu acho que o meu limite é maior na turma de vocês, porque são atividades muito boas, né, o nível, né, de vocês é muito bom. E já aí também dando meu elogio para vocês, porque nós estamos no final de percurso, né, já também dando aqui o meu elogio, tá? Vou abrir aqui a aula de vocês de hoje para apresentar. Então, essas aulas são sequências, né? Claro que todo o plano é uma sequência, mas o que eu queria pensar no encadeamento da aula anterior é que nós falamos das particularidades, falando do momento presente, momento de desafio para a profissão, as mudanças que a profissão ela adquiriu e, portanto, eu fiz uma pergunta retórica, né? O que é ser profissional neste momento, né? Então, e olhando para as particularidades do neoliberalismo, né? E uma das formas de trabalho, né, e das os nossos desafios e também a demanda pede isso, que é o trabalho socioeducativo. Então, é sobre isso a aula de hoje, pensar como se dá esse processo socioeducativo, que tanto se fala, né? Olha, nós somos interventores, né? Então, a nossa intervenção é pautada no processo socioeducativo. Deixa eu abrir a janela da água, que está muito quente aqui, só um minuto. Agora mesmo estava chovendo aqui, e também o bebê estava chorando muito, né? E o vizinho estava fazendo reforma na casa dele, aí eu tive que fechar mesmo no calor. Mas agora já deu uma parada. Bom, então hoje nós vamos saber sobre esse processo socioeducativo que tanto se propala e adentrar na aula de hoje. Já está compartilhando a tela. Vamos lá, olha, sempre quando eu coloco, né, a data, né, de 2 aulas, eu preparo o material de 2 aulas, e essa aula, ela vai iniciar e finalizar hoje, tá? Que é a intervenção do serviço social e o trabalho socioeducativo, né, nessas possibilidades da socioeducação. Essa socioeducação, né, ela é o que nós chamamos de o alcance da nossa profissão, né? Se nós somos chamados pelo Estado a amortecer as mazelas do capitalismo, nós também oferecemos para a classe trabalhadora esse trabalho socioeducativo, que ela dá em 3 perspectivas, né? Numa perspectiva de ajuda, aquela do primeiro serviço social, né? Desde a década de 20, 30, né? Com a instituição das primeiras escolas, serviço social. Depois, né? No processo de reconceituação, a pedagogia participativa, né? E depois, no processo de ruptura, o que a gente chama de pedagogia emancipatória. Então, nós temos 3 momentos, tá? Para quem gosta de anotar,
né? Coloca aí, o trabalho socioeducativo na profissão se dá em três perspectivas: a da ajuda, a da participação e a emancipatória. Claro que o nosso foco é a emancipatória, mas nós vamos ver que essas três pedagogias, elas estão juntas. O texto da Iris de Souza, né, se chama Dimensão Educativa do Assistente Social na Educação Escolar. Claro que é muito difícil um texto para tratar só dessa dimensão socioeducativa, da maneira que eu quero colocar para vocês, nessas três perspectivas, e a Iris, na primeira parte do artigo dela, ela traz o que eu quero demonstrar para vocês, o que é a dimensão socioeducativa do serviço social. Então, por que a gente diz essa palavra dimensão? Dimensão tem a ver com quando a gente fala dimensão geográfica, sabe? É o tamanho. Então, na profissão, a dimensão remete ao alcance que a profissão pode ir em sua intervenção. Então, eu tenho um recurso para destinar aos usuários, mas esse recurso ele vem junto com uma proposta socioeducativa, que nós vamos chegar a falar hoje o que seria isso. E na aula passada, nós falamos do projeto ético-político, então sabemos que o direcionamento do projeto ético-político é mais que profissionais executores. A Yamamoto vai dizer isso, né? É também interventores, né? Intervir nessa realidade. E essa intervenção se dá em um alcance maior que as ações pontuais. Então, a parte socioeducativa, ela é um além do esperado. O que se espera que o profissional faz? Se espera que ele execute as políticas sociais, né? Principalmente as públicas. E para além é esse trabalho socioeducativo. Então, lembre-se aqui da aula passada, quando falamos sobre ser um profissional na contemporaneidade, é entender as mudanças da profissão e as imposições, né? E essas mudanças impostas pelo liberalismo. Dentro dessa compreensão, nós construímos uma outra sociabilidade, uma outra forma de ver essa realidade. E o nosso trabalho, ele permite colocar o indivíduo dentro do coletivo. Então, essa prática da nossa profissão caracteriza não apenas por uma chamado episteme, que é um conjunto de conhecimento, né? Mas principalmente pela possibilidade do assistente social trabalhar com as características individuais. Então, não é só falar o que é socioeducativo, é um trabalho com as características individuais que leve esse sujeito a se reconhecer como no coletivo. E quem vai trazer isso? A Yamamoto. Então, que o profissional dispõe de uma dimensão interventiva, que se situa no trabalho coletivo, e essa parte interventiva, ela partilha com outros profissionais. Lembra que a possibilidade de mudar a sociedade não depende só de uma profissão, depende de vários profissionais. E é nesse contexto do trabalho socioeducativo que nós vamos nos amparar em outros profissionais. E assim, nós falamos de um projeto societário. Pode ser para além do capitalismo, ou pode ser um projeto societário no capitalismo mesmo. Mas é uma construção com outros profissionais. Até porque quando nós analisamos a realidade, nós analisamos a partir de outras profissões também. Então, quando pensamos neste movimento, também devemos pensar nessa construção sócio-histórica.
que o indivíduo, nós, enquanto indivíduos, nós somos indivíduos em construção. Por isso, temos que trabalhar com as individualidades. Nós não estamos prontos e não, nem o usuário. Mas esse processo de construção, ele é articulado a um coletivo. Nós vamos olhar para os fenômenos sociais e aqui a gente vai perceber como que a sociabilidade se constrói, né, a partir das individualidades. Então, quando no meu trabalho socioeducativo, é como se fosse um trabalho de reconhecimento do todo na parte que ele está na minha frente. Então, eu vou compreender uma ordem maior a partir do meu contato com o usuário, né? E ele, quando ele percebe, porque isso está dado na nossa profissão, né? A gente sabe que o usuário não é um sujeito isolado, mas quando ele adquire essa consciência, né? O trabalho foi efetivado. Então, a gente já sabe que o nosso papel é de mediador, né? A partir de direitos, né? E a partir de mostrar as regras societárias. E nesse sentido, o sujeito está inserido dentro de um sistema. É o único que nós conhecemos, é esse sistema capitalista. Nós inserimos o usuário e nos inserimos também dentro desse sistema. E esse sistema que nos desafia a buscar a igualdade, buscar a emancipação, buscar a participação, né? Tudo isso dentro de uma cultura que tem valores, regras, morais e éticas. Então, o nosso trabalho é de grande monta, é olhar para a realidade, olhar para os fatos, isso num determinado momento histórico, a construção social que esse momento histórico permite, superar ou compreender o que está acontecendo. Então, é pensar sobre si. Esse pensar sobre si e enxergar-se é o que nós chamamos de emancipar. Então, desta forma, partindo da ideia de educativo como uma ação, conjectura-se que nós percebemos a duração, a construção de si. E essa construção, ela se dá cotidianamente. É um conjunto de gestos, atitudes, relações, tarefas, métodos, estratégia, a fim de alcançar um objetivo. E qual que é esse objetivo? O reconhecimento do trabalhador no todo. O trabalhador não é alguém pensado na sociedade. Tá? Pensamento coletivo. Pode-se dizer assim que uma ação educativa leva o sujeito, quando falo sujeito não é só usuário, né? É o sujeito envolvido lá, profissional e usuário, o qual interage a pensar sobre si e seu processo de vida. Ah, professor, então, quando fala sujeito, é mais do que o usuário, é também o assistente social? Então, ninguém leva a emancipação para ninguém. É um processo construtivo. Então, a ação educativa implica que, na relação humana, a identidade do sujeito entra em mutação ao se construir ou desconstruir no intercâmbio das experiências e saberes. Isso não está se tratando aqui de subjetividade, tá? O que faz a psicologia, não. Nós estamos olhando para os saberes do usuário, o usuário também olhando para a nossa contribuição e juntos formarmos uma terceira coisa. Saindo da interação com o usuário, eu já não sou o mesmo profissional e o usuário já também não é o mesmo. É esse processo que a gente chama de dialética, o encontro de dois contrários. E essas transformações não ocorrem num passe de mágica,
mas é um processo lento, né? Sistemático e objetivado. Então, nós precisamos construir esse processo socioeducativo. Não é no atendimento, né? Onde você vai falar como funciona o capitalismo e a pessoa, num passe de mágica, sai de lá reconhecendo-se enquanto trabalhador explorado. Não, é olhar para as construções sociais trazidas pelo usuário, é nós, com a nossa construção, né, colocando também para o usuário, e a partir dessas interações que o processo se dá, processo socioeducativo. Então, a Abreu, ele sintetiza, né, o que é a profissão no olhar socioeducativo, né? Então, o serviço social é uma profissão de cunho educativo, inscrita predominantemente nos processos de organização, reorganização e afirmação da cultura dominante. Ou seja, nós somos chamados a moldar o usuário na cultura dominante, ou seja, na cultura burguesa, na cultura da exploração. E essa cultura é subalternizante e mistificadora das relações sociais. Querem um exemplo? Quem é incentivado a não querer vacina nesse momento de pandemia? Os trabalhadores. Os trabalhadores. Quem é incentivado a acreditar que não há pandemia? Os trabalhadores. Né? Quem é incentivado de que o contágio é coisa de frouxo? É os trabalhadores. E nós somos chamados para reafirmar essa cultura dominante. Então, o assistente social que contribui para o estabelecimento da mediação, patrão e as satisfações sociais. Então, definindo assim o interesse do capital, o controle da classe trabalhadora. Essa é a nossa profissão. Todavia, cabe ressaltar que nas 4 últimas décadas, como nós vimos na aula passada, em contraposição a essa tendência dominante, registra-se no âmbito do amplo movimento de reconceituação e de rompimento com o conservadorismo, esse avanço de um projeto profissional, do PEP, né, que se consolida, né, no final dos anos 80, nós temos aí as nossas normativas na década de 90, as lutas sociais da classe trabalhadora e outros segmentos sociais. Então, nós somos chamados a contribuir para a cultura dominante. Nós somos chamados, ainda hoje. Só que nós temos um projeto profissional que nos dá a possibilidade socioeducativa de romper com o que está posto. Então, eu começo agora com a tese da autora, né? A tese da autora, ela reparte o processo educativo entre uma pedagogia da ajuda, uma pedagogia da participação e uma pedagogia da emancipação. Claro que se pudéssemos escolher, nós íamos direto para a da emancipação. Só que, como vocês sabem, né, e vocês que responderam à última atividade, sabem que o projeto é hegemônico, mas não é homogêneo, né? Então, a convivência dessas pedagogias são muito caras para nós. Ainda está presente. Então, como que os profissionais se inseriram na cultura brasileira? Vamos pensar na cultura brasileira. Então, nós temos primeiro, né, o nascimento do serviço social em 36, mas desde 1920, os movimentos de base na Igreja Católica,
eles vinham com essa ideia da ajuda, né? Então, são ideias que têm o seu início na década de 20, culminando aí em 36, um modo de operacionalizar a profissão. Tanto é que era predominante as mulheres, né? Tinha que ser mulheres, tinha que ser de boa família, né? Uma profissão moral. Eu vou voltar na pedagogia da ajuda, mas aqui eu coloquei esse slide para a gente pensar todas juntos, né? O serviço social, ele nasce, nós vamos enfrentar a Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial termina em 45, e nós começamos com aquele Estado ampliado, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver os países centrais adentrando o welfare state. E pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma luta entre capitalismo e socialismo. E qual que é a saída do Estado capitalista? Instituir uma profissão, né? No caso, o serviço social, a pedagogia da participação, chamar as classes sociais para pensarem sobre si dentro da lógica do capitalismo, claro. Sabe, uma propaganda capitalista ali. E o tiro sai pela culatra, porque essa pedagogia da participação levou as pessoas a pensarem sobre si e quererem algo para além do que está posto. Então, esse incentivo do capitalismo à participação levou também ao próximo item, que é a pedagogia da emancipação. Então, olha, na década de 50, querendo fazer a propaganda do capitalismo, a profissão foi incentivada a buscar a participação dos movimentos sociais. E essa participação gerou uma superação da própria profissão, levando, no futuro, pós-1960, a pedagogia da emancipação. Então, agora uma por vez, tá? O que seria a pedagogia da ajuda? Sempre quando fala desse nome de forma geral, a pedagogia é uma forma de ensino, tá? Então, o assistente social atua a partir da década de 20, né? Quando fala assim, atua, né, a partir da década de 20, nós estamos pensando no que gerou a profissão em 36, tá? De forma individualista, diante dos fenômenos sociais. Em outros termos, para enfrentar a questão social, que era nesse momento aí do capitalismo industrial, e o avanço da pobreza, nós vamos ver a encíclica papal, né? O assistente social tem um papel educativo. E qual que é o seu papel? Moralizar a pobreza. Então, a culpa é do indivíduo de estar ali. Né? Então, você é direcionado a fazer uma reforma moral e uma reintegração. Então, eu curo o usuário e reintegro ele na sociedade. Então, o agravamento da questão social sendo entendido como problema do indivíduo e não do sistema capitalista. Por isso, o profissional ele é chamado a intervir na pobreza e não no sistema. Seguindo, o próximo momento da profissão é esse chamamento da participação da sociedade, né, das classes, dos movimentos ali, para fazer uma propaganda do capitalismo. Então, objetivando uma ação agora, né, para superar esse pauperismo gerado pelo sistema capitalista, mas para fugir também do comunismo, então a população chama por uma possibilidade de interação e promoção social. Então, agora nós somos fatores
que aglutinam as pessoas. Tá? Claro que nesse momento eles só querem acalmar ali possíveis focos de tensão que levam as pessoas a pensar no comunismo. Então, vamos mobilizar as pessoas para incluir, né, no capitalismo. E a incluir o seguinte, com a ideia de que nós seremos bem-aventurados no futuro, porque o pauperismo é real, a pobreza é real neste momento. E o tiro sai pela culatra, é o momento que os profissionais começam a pensar, eles vão começar a pensar como fazer essa participação, e para fazer isso, o serviço social precisa se reconceituar, porque antes era no indivíduo, agora é nos grupos sociais. Então vamos pensar um novo conceito para a profissão. Isso aconteceu em toda a América Latina, então mais ou menos na década de 60. E quando se unem para repensar a profissão, começaram também a pensar em emancipação das classes subalternas, tá? Superando as estratégias anteriores da ajuda. Então, o que vem agora? A participação. E essa participação, ela no futuro, ela cria possibilidades para o serviço social romper com a ajuda e até mesmo com essa participação benevolente, né, do capitalismo. Para entender isso, nós temos que, mais uma vez, eu chamo a atenção para o caráter sócio-histórico da profissão. Então, olha, a construção de estratégias de mobilização, capacitação, organização das classes subalternas, ali na década de 50, visando a recuperação da unidade entre o pensar e o agir, na construção de um novo homem, base e expressão de novas subjetividades, ou seja, propaganda do capitalismo e as normas de conduta, nós fabricamos uma nova forma da profissão agir. Tá? E essa nova forma começou também a pensar o nosso usuário como superação do que está posto. Então, o trabalho de cunho educativo, né, articulado à dimensão cultural, técnico-operativa, ético-política e teórico-metodológico. Nós vamos ver que, partindo do que é uma educação, uma ação educativa, né, a, a profissão é pensada com o fim de prevenir problemas sociais. Mas como ela vai prevenir problemas sociais se esse problema é de ordem do sistema e não de ordem das pessoas? Então, ela foi pensada na sua gênese, a profissão, um cunho de reformista e alienante. E, posteriormente, agindo de forma mais crítica e emancipatória. Posteriormente, quando? No processo de reconceituação e depois de rompimento com o conservadorismo. Fica claro que o assistente social não apenas constrói a sua prática de acordo com a reestruturação. Então, não é ele. Agora eu vou pensar a reconceituação. Agora eu vou pensar o rompimento com o conservadorismo. Não, é a própria sociedade, né? São as organizações culturais. Por isso que o trabalho socioeducativo não parte do assistente social. Ele parte do contato, das relações que se estabelecem no cotidiano profissional. Então, a profissão, nesse sentido, não atua apenas, a partir da realidade social, mas ela está na realidade social. Então, sempre quando nós falamos o seguinte, olha, nós defendemos a classe trabalhadora porque também somos classe trabalhadora.
Bom, agora eu vou fechar aqui para a gente ir para as perguntas, né? A Letícia colocou aqui umas coisinhas. Letícia, muito obrigado. Thalissa, muito obrigado também. Apesar de quando eu leio as respostas de vocês, né, já falei, né, o sentimento que me dá é que eu trago muito pouca coisa, né, para contribuir, porque vocês estão escrevendo bem, vocês estão com conceitos muito, 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 muito afinados com a profissão, né? Mas eu agradeço, né? Agradeço a forma que vocês colocaram aqui, agradeço de coração. Bom, no nosso programa, o penúltimo item é a parte socioeducativa da nossa profissão, que vem a ser esse momento que nós sempre falamos, né? Agir de forma socioeducativa. Pergunto para vocês, pode até falar aqui no chat. Agir de forma socioeducativa é ensinar o usuário o que é o sistema capitalista, ensinar a ele o que é exploração? Bom, como vimos, né, na apresentação, e aí vocês vão ter a possibilidade de. Letícia, sua fala não tá saindo. Opa, bom, eu caí, né, agora voltei. Eu não sei se vocês me ouviram a última fala, que é a respeito do trabalho socioeducativo, né? E agora também apagou o chat para mim. Quando nós falamos de trabalho socioeducativo na profissão, é o profissional que vai, ao trabalhar com o usuário, explicar para ele o que é o capitalismo, explicar o que é exploração. É isso que é o trabalho socioeducativo, é educar o usuário. O que nós podemos entender sobre a apresentação? Bom, o trabalho socioeducativo não é dar aula para os usuários, né? Então, não é o meu papel, enquanto profissional, levar a emancipação para o usuário. O trabalho socioeducativo é aquele que acontece junto, né? É uma relação social que se dá no momento do trabalho. Então, é uma construção. Eu levo o que eu tenho a partir do que o usuário tem e o que a sociedade me permite para esse momento. E aí sim, nós, de posse disso, realizamos o trabalho socioeducativo. Então, ninguém leva nada para ninguém, todos fazem junto. A partir do momento que o profissional ele
ele tem essa postura de levar à emancipação, ele não faz nada diferente do que os microfascismos que estão disseminados na nossa sociabilidade, tá? Então, o processo educativo, ele se dá no entre, né? No entre das relações. Ele não se dá na via de sai do profissional. Quando eu falo profissional, estou pensando no serviço social, né? Porque o trabalhador também é profissional. Ele não sai do serviço social e vai até o usuário. E nem do usuário para a profissão do serviço social. Se dá entre. E como eu sei que que está acontecendo? Só numa perspectiva de futuro, porque a autora também traz que isso é um trabalho lento, gradual, né, e que tem que ser alimentado na história. Então, como que nós sabemos que o processo de ruptura aconteceu? Porque nós sabemos que na década de 80 foi pensado coletivamente, o indivíduo se reconheceu no todo, na década de 90 foi institucionalizado o nosso projeto ético-político, e nós temos 20 anos aí de luta, 30 anos de luta para efetivar esse projeto, e ainda nós temos muito a alcançar. Isso seria um exemplo do processo socioeducativo de transformação da realidade da profissão. Foi lento, está sendo gradual e é uma construção coletiva. Outra coisa importante para salientar do texto é pensar que nós fomos chamados a defender a ordem dominante. Só que nesse processo pedagógico de participação, nós percebemos que podemos nos emancipar, num processo pedagógico emancipatório. E nesse sentido, nós somos contratados pelo capital e servimos a classe trabalhadora. Esse movimento é interessante na profissão, né? Então, chama atenção para vocês das 3 pedagogias, né? A pedagogia da ajuda, onde o indivíduo é culpado pelas mazelas. Pedagogia da participação, onde o indivíduo é chamado a ingressar no capitalismo. Então, o indivíduo ele é chamado por essa grande vitrine do capitalismo em detrimento ao comunismo. E esse chamamento é um processo que vai desenvolver na emancipação, porque à medida que as pessoas elas se reúnem para pensar-se, elas se reconhecem no todo, e esse todo supera apenas a propaganda do capitalismo. Então, é um todo querendo emancipar-se, pensando que emancipar-se não é um processo acabado, né? É pensar-se. Então, nós tínhamos um pensamento antes do liberalismo, que era a busca do pleno emprego, a busca da ampliação do Estado, e hoje nós temos um pensar-se dentro do liberalismo, que é romper com o individualismo posto, com as flexibilizações que aí estão. Então, as conquistas humanas, né, que houveram no início do século passado, elas são importantes, mas hoje temos outros desafios. Então, por isso o trabalho socioeducativo é tão importante. Ok, é o que eu tinha preparado para hoje, né? E mais uma vez eu digo, né, assim, dentro das possibilidades, né, eu sempre, agora eu já estou até esperando, né, vou preparar a aula síncrona, né, para hoje, para quinta, e aí vocês ficam caladinhas, mas na hora de escrever, vocês me impressionam, né? É muito bom para vocês, tá? Eu não tenho
Eu prefiro que seja assim também, né? Porque várias vezes a gente tem uma sala que sempre fala, que debate tudo e depois não escreve. Quando escreve, não está de acordo com a profissão. Então, se fosse possível escolher, né, eu escolheria pessoas como vocês, porque vocês entenderam. Obrigado, Maria. Vocês entenderam o que é o que é esse conceito chamado emancipação, né? Quando eu olho para as questões de vocês, muito difícil eu ver a minha fala ali na questão de vocês. Eu sempre vejo vocês se colocando, né? Então vocês têm autonomia para isso e de todas as aulas que eu dou online, né? São muitas aulas e muitas pessoas diferentes. Ao meu ver, o ensino remoto não prejudicou o processo de vocês. Vocês têm, na minha disciplina, volto a dizer, vocês tiveram uma dinâmica individual, claro, eu sei que com muito esforço de vocês, individual, não foi o sistema remoto que trouxe isso para vocês, mas o sistema remoto não conseguiu tirar isso de vocês. Até a forma de vocês entregarem as atividades assíncronas, sabe? Vocês fielmente entregam semanalmente. Fielmente, vocês são muito disciplinadas, né? Então, é isso, pessoal. Uma maneira também de parabenizá-las, né? A Caroline está falando, agradecendo, eu também te agradeço, Caroline, que você sempre se coloca, né? Ah, não é fácil, né, para nós, mas quando a gente olha para as atividades que vocês fazem, dá gosto, né? Dá gosto. E vocês estão imbuídas desse pensamento autônomo, mas não individualista. Olha, vocês têm autonomia, mas não são individualistas, porque vocês estão dentro de uma profissão, e se eu fosse usuário na mão de vocês, com os conceitos que vocês estão trazendo, eu estaria bem amparado, sabe? Então, parabéns, né? Eu não sei se vocês, pode que algumas de vocês não podem estar na quinta-feira. Se vocês não estiverem na quinta, desejo para vocês que fiquem bem, né? Que será a nossa última aula na quinta-feira. Mas se vocês estiverem, a gente vai poder se despedir na quinta-feira, tá bom? Estou à disposição, né? Mas por hoje é isso, né? Que eu tinha preparado para vocês, mandei o texto e eu vou fazer a atividade para a semana que vem. Vou chamar de Gabriel, né? Porque é Gabriel que apareceu aqui, né? Olha, não, eu que agradeço. Várias vezes eu te citei aqui na sala, né? Que você tem uma redação muito boa. Eu nem posso falar que é um orgulho para mim, né? Nem posso falar que é um orgulho para mim, porque é seu isso, é um desenvolvimento seu. Então, agradeço muito, né? Agradeço muito o que você tem dado de resposta nas atividades assíncronas, né? Maria, também boa noite, eu que agradeço, tá? Eu desejo para você bom descanso, para todos vocês. Olha, estamos num momento muito crítico da pandemia, por favor, se cuidem, né? E cuidem das pessoas que vocês amam, tá? Ouvi, poxa vida, professor, quanta coisa boa. Vocês me fizeram muito feliz com a atividade de vocês, tá? É um momento muito difícil, né? Você é sempre muito gentil, né, Vitória? Então, muita dificuldade, mas muito aprendizado. Eu aprendi muito com vocês. Carol, boa noite. Gisele, boa noite. Thalissa, Letícia, que Deus abençoe vocês, tá? Cada um de vocês. Se cuidem, tá bom? Até quinta. Tá bom, eu falo com vocês. Você posso esperar. Você quer que espera? Até, Thalissa.
Pode, claro que pode. Ó, eu não sei como que você está se organizando no seu, nas suas atividades nesse final de semestre, tá? O nosso semestre, ele vai terminar na semana do dia 22. Então, você tem até o dia 22 para me entregar, tá? Então, se você não conseguir entregar na próxima semana, porque na próxima semana vai ter duas atividades, né? Se você não conseguir entregar, eu não sei se está com o calendário aí, na semana que vem é a semana do dia 8, depois a semana do dia 15 no carnaval, tá? Olha, eu fico até lisonjeado, né, de você ter essa dedicação, tá? Se organize também para não ficar também levando isso para muito para frente, né? Mas você vai ter mais duas atividades do texto de hoje e do texto de quinta, e então você pode até na semana do dia 22, porque é onde eu tenho que fechar as notas também. Tá bom para você? Ok. Não, tá bom então. Olha, muito obrigado. Bom descanso para você, tá? Dá um beijo no namorado, tá? Tá ok, então. Bom descanso, fica com Deus.